Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, pôs-se muito com aquelas palavras e considerava que salvação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará a casa de Jacó, e o seu reino não. Meus irmãos, seguindo pelo convite, louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão presentes. Amém? Deus que abençoe sua vida, sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus. Lucas escreve este evangelho a Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, com o objetivo de expor a respeito de Jesus com mais clareza e com mais detalhe, para que tanto Teófilo quanto os seus leitores pudessem entender de forma mais simples a respeito do ministério de Jesus Cristo. Lucas, para quem não sabe, ele era um judeu, ele era um gentil convertido ao cristianismo, conforme diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo de número 4, no versículo 11 e o versículo de número 14. Glórias a Deus. Mas para que nós pudéssemos entender a narrativa desse texto, nós usaríamos um contexto histórico tanto para esta narrativa quanto para a introdução desta mensagem, que está no livro de Gênesis, quando Deus ele criou as aves, as bestas feras, os peixes, e a Bíblia diz que quando Deus terminava, via Deus que era bom. Glória a Deus. Então tudo que Deus faz é bom. Deus criou o jardim do Éden, e para pôr o jardim do Éden, Deus vai fazer a sua criatura peculiar, que é o homem. E diz a Bíblia que Deus cria o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. A gente percebe a forma em que Deus nos projeta, em que Deus nos faz. Ele tem todo cuidado em fazer o ser humano segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, nós somos obtidos do caráter de Deus. Glórias a Deus. Então diz a Bíblia que Deus coloca o homem no jardim e Deus dá algumas instruções a Adão. E diz a Bíblia que além do homem havia duas árvores. Havia a árvore da vida e havia a árvore da ciência, do conhecimento do
bem e do mal. Então Deus chama Adão para um particular e dá as seguintes instruções: Adão, tudo que você precisa você tem no Éden. A gente percebe que Adão não está desprovido de nada. Tudo que Adão precisa, ele compra no Éden. Mas a restrição de Deus era apenas o fruto da árvore, a ciência do conhecimento do bem e do mal. Deus diz: Adão, dela não comerás. Você pode tudo, você tem tudo, mas apenas uma restrição, apenas uma coisa você não pode fazer: comer o fruto da árvore, da ciência do conhecimento do bem e do mal. Por que, Deus? Porque o dia que comerdes, certamente morrerás. Está dando para os irmãos entenderem? Está dando para entender? Glórias a Deus. Então Adão, ele tem a consciência e daquilo que ele não pode, daquilo que ele deve e daquilo que ele não deve. Mas há uma diferença entre o que você pode e entre o que você não deve. Explica isso, pastor. Eu explico. O apóstolo Paulo usa um texto que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu posso, mas será que eu devo? Então nós, como os cristãos, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas vontades, assim como nós temos as nossas limitações. Então Deus vai limitar Adão e dizer: olha, isso você não pode. Mas Paulo continua o texto quando ele diz assim: ó, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo: eu tenho as minhas vontades, assim como eu tenho minhas limitações. E o que limita as minhas vontades é o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida, que está sobre a minha casa, sobre a minha família. E isso me impede que eu faça aquilo que eu quero. Glórias a Deus. E o mesmo apóstolo Paulo diz que já estou crucificado com Cristo, hoje vivo não és eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. Em Gálatas, se não me falha a memória, Paulo também diz assim: olha, é bem verdade que o Espírito ele se opõe contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façais aquilo que queremos. Glórias a Deus. Existe uma luta interna, e essa luta ninguém vê. É carne versus Espírito. Pastor, não entendi. Deixa eu te explicar, deixa eu te simplificar para a gente poder entender o que é essa limitação. Quem conhece a história de Ana, glórias a Deus, a esposa de Eucana, a vontade de Ana era gerar filhos para Eucana, mas Ana era estéril, Ana não podia gerar. Deus havia cerrado a madre de Ana. Agora tente entender e se colocar no lugar de Ana, na posição de Ana, porque além de esposa, além de Ana, também havia a Penina, que era a segunda mulher de Eucana. E Penina, ela tinha uma madre fértil, ela gerava filhos. Então a gente percebe que tanto Ana quanto Eucana, quanto Penina, viviam no mesmo ambiente, viviam no mesmo local, na mesma casa. E diz a Bíblia que Penina, ela irritava Ana constantemente. Oh, glória! Vai entendendo? Agora tenta imaginar a cena na tua mente agora. Ana e Penina, debaixo do mesmo teto, vivendo no mesmo ambiente. Ana não podia gerar, mas Penina tinha madre fértil. Agora tenta imaginar todos os dias Penina dizendo: sua madre cerrada, tu não serve para nada, tu não presta para nada, tu não serve nem para dar filho para teu marido. Eu dou filhos, eu posso gerar, você não pode. A limitação do crente. Será que por um momento Ana
como ser humano, e eu aprendo que nós, como seres humanos, habitamos nessa terra, o nosso espírito habita um corpo corruptível. Então, naturalmente, nós vamos sentir vontades e nós vamos sentir desejo. Será que dia após dia, em que Penina ficava irritando Ana, provocando Ana, será que por um momento não passou na mente de Ana de segurar o pescoço de Penina e dizer para ela: eu vou te ensinar quantos paus se faz uma canoa? Vontade humana. Mas aonde entra a limitação? A vontade de Penina não poderia ser maior do que a vontade de Deus. Se Ana deixasse que a vontade de agarrar o pescoço de Penina prevalecesse, ela deixaria de fazer a vontade de Deus, que era dobrar os seus joelhos na madrugada e dizer: Deus, eu te entrego Penina nas tuas mãos. Está dando para entender? É aí que entra as nossas limitações. Então Deus disse para Adão: Adão, não coma deste fruto, oh glória, louvado seja Deus. Então diz a Bíblia que, vendo Deus que Adão estava sozinho, solitário, aprove o Criador criar a mulher, e da costela de Adão Deus toma a mulher e diz: toma, esta é a tua disjuntora, esta é a tua ajudadora, é ela que vai viver ao teu lado todos os anos da tua vida, é ela que vai ser tua companheira. Mas diz a Bíblia que além de Adão, além de Eva, havia um outro ser, que era a serpente, o Satanás. E quando o diabo percebe que Eva está em seu estado vulnerável, ele vai aproveitar a situação para persuadir a mente de Eva. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Persuadir a mente de Eva. Então o diabo vai e pergunta: o que disse Deus? E por sua vez ela diz: olha, Deus disse isso, isso e isso. Mas o fruto dessa árvore, Deus nos deixou essa restrição. Deus nos limitou para que a gente não coma. E olha como o diabo é sujo. Deus está mentindo para vocês. Como assim? Deus está mentindo. Então explica. Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, isso Satanás falando, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vossos olhos se abrirão, missionário Severino, e vós serão como ele. Preste atenção. Eu percebo que o diabo vai tentar armar a segunda rebelião para querer ser igual a Deus. A primeira rebelião que o diabo vai armar é quando Deus está em sua glória, assentado em seu trono, sendo adorado por todos os serafins, por todos os querubins, e por sua vez, um anjo mais formoso que existia, regente do coral celestial, conhecido como Lúcifer. Este achou que poderia ser igual a Deus e armou uma rebelião contra Deus. E como Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus o expulsa do céu, e junto com ele vai uma terça parte dos anjos, que hoje é conhecido como demônios. Então ele não vai ter sucesso com a sua primeira rebelião. Então, quando ele percebe que ela está vulnerável, ele diz: Deus sabe que o dia que vocês comerem deste fruto, vós serão igual a Deus. A segunda rebelião. Mas desta segunda rebelião, o diabo vai querer pegar a criatura peculiar de Deus, eu e você, e jogar contra o Criador. É por isso que existem pessoas rebeldes,
pessoas rebeliadas, pessoas que não se voltam para Cristo, pessoas que hoje estão afastadas, são pessoas que o diabo jogou contra o Criador. Mas independente da postura, nunca vai deixar de ser a criatura peculiar de Deus. Sendo que com essa rebelião, oh glória, quem vai perder é o homem. O diabo não vai ter sucesso na sua segunda tentativa. Porque a Bíblia diz que quando Eva experimenta, ela leva para Adão. E quando Adão também come, a Bíblia diz que de fato os seus olhos vão se abrir. Mas quando a visão é ampla, eles vão perceber uma coisa que eles não percebiam antes: a sua vergonha, a sua nudez. E quando isso acontece, diz a Bíblia que o pecado entrou. A desobediência, a obstinação humana vai contaminar o coração e a mente do ser humano. Oh glória! Então o pecado entra. E quando o pecado entra, a primeira alternativa de quem peca é se esconder, é não vir mais para a igreja, não tem mais coragem para encarar o seu pastor frente a frente. A única alternativa de quem peca